Senhoras e senhores, sejam bem-vindos aí a mais um episódio do Lidera Mais Podcast, né? Nem sei qual é mais o episódio, mas já é mais de 20, né, Léo? Acho que é mais de 30. É mais de 30 já? Que top, hein? Aí tem que pegar isso aí pra gente começar a bater os recordes aqui. Senhoras e senhores, sejam bem-vindos. Aqui nós vamos crescer junto. A ideia é que hoje nós temos um conteúdo muito técnico que tenho certeza que vai trazer conhecimento para muitos empresários, muitos líderes, muito pessoal de RH. Mas antes da gente trabalhar hoje o conteúdo, né, desse episódio, eu sempre peço que você pegue papel e caneta nas mãos, para que até hoje, até eu trouxe hoje aqui papel e caneta, porque isso aqui vai ser uma aula, vai ser uma mentoria, vai ser um mastermind, e eu falo para você pegar papel e caneta, um copo com água e um Dorflex. Sabe por quê, Vanessa? Porque às vezes a gente pode falar muita coisa estratégica e boa aqui que a cabeça dele vai o que explodir. Ou talvez vamos falar muita coisa aqui que você vai sentir dor e que você tem que aplicar e que a sua cabeça também vai aí o que explodir. Mas aqui a ideia é de gerar para você esse nível de conscientização e aprendizado, aqui informações para que você possa aplicar dentro hoje da sua empresa, dentro hoje do seu negócio, dentro hoje da sua liderança, do seu RH, porque esse é o objetivo aqui do Lidera Mais Podcast. Então, dito tudo isso, feito todo esse alinhamento, você que não é inscrito no canal, se inscreve agora, curta aí agora também. Eu estou recebendo aqui hoje a Vanessa. Seja bem-vinda, Vanessa, tudo bem? Tudo bem, muito obrigada pela oportunidade. Vanessa, todos os convidados que chegam até aqui, primeiramente, eu sempre agradeço ele. Agradeço porque aí às vezes se torna repetitivo, mas assim, para você que nunca ouviu, a maior moeda não é o euro, não é a real, e nem o dólar, né? A maior moeda que nós temos, a mais no empresário, é o tempo. Obrigado por você estar nessa tarde, né? Hoje, nesse momento que nós estamos gravando é tarde, para você estar disponibilizando esse seu tempo, poder estar investindo, né, nos nossos aqui ouvintes, os nossos seguidores, nas plataformas digitais onde a gente vai alcançar. Quero te agradecer você por você ter disponibilizado, poder estar aqui conosco e quero te dar também as boas-vindas aqui para você estar aqui nessa tarde conosco. Então, eu que agradeço, Clécia, uma oportunidade muito grande, né, de estar podendo contribuir com mais uma tarde com todos os empresários que queiram aprender mais, né? Nós precisamos aprender mais todo dia, né? Muito Exato. obrigada. O que eu quero? Eu quero que, antes de tudo, a gente vai bater um bate-papo aqui. Se você puder chegar um pouquinho para frente, aí. E você poder se apresentar. Quem é a Vanessa, né? Qual é a empresa da Vanessa? O que Vanessa faz hoje? E um pouco da sua trajetória também, até você chegar naquilo que você faz hoje. Sinta-se em casa, à vontade. Não tem câmera nenhuma aqui. É o nosso bate-papo, realmente. Tá certo. Então, eu me chamo Vanessa Araújo, né? Sou do Maranhão. Que bacana, Eu vim para Maranhão. Brasília em 99, sem pretensão nenhuma. Gostei do lugar e uma coisa que me deixou bem intrigada foi, nossa, como um lugar tem muita oportunidade de emprego. Eu tinha 19 anos, no terceiro dia de Brasília eu já estava trabalhando. Terceiro dia, que Terceiro dia, bacana, então que nunca bacana. mais fui embora, né? Eu comecei como recepcionista de clínica, depois eu fui para um hospital grande, que é a antiga Unimed, e lá apareceu uma oportunidade de conhecer uma nova profissão, que é técnico em segurança do trabalho. O que é isso? Né? Tinha no hospital, e aí eu fui estudar um pouquinho, falando, interessante, nunca tinha visto falar. Fui, estudei, em 2005 me formei, e estou aí até hoje, né? Aí, em 2020, eu abri minha própria empresa, então fui CLT por muitos anos, 18 anos dentro de canteiro de obra, como técnico de segurança do Eita. trabalho. E em 2020, na pandemia, né, surgiu a ideia, vou abrir minha empresa, porque o conhecimento que eu tenho, eu vou conseguir ajudar muitos empresários, né, com as suas necessidades que hoje a segurança do trabalho, até hoje, né, tem muitos empresários que não conhecem. Sim, E já não conhecia. E então eu resolvi abrir uma empresa, né, de consultoria e medicina do trabalho. Então eu que juntei bacana. a parte de segurança do trabalho com a medicina do trabalho. Com muita pretensão mesmo, né? Porque, inclusive, foi muito criticada. Como que uma técnica de segurança do trabalho tem uma clínica? Como? Fazendo, Saiu trabalhando, né? fora da média, né? Saiu fora do padrão. Aí toda vez que você sai fora do padrão, tem questionamentos como esse. Exatamente.
Então, aí a gente está, né, hoje com uma clínica no setor comercial sul, consultoria, então a gente faz toda a parte, né, de segurança do trabalho, engenharia de segurança do trabalho, medicina do trabalho, e ainda ajuda na questão de RH das empresas, né, toda a Bacana. questão de RH também a gente consegue ajudar eles. É a Danjo Médio, o nome da empresa. Danjumed. Ó, o link lá da Danjumed, pessoal, vai estar aqui, tá bom? Na descrição. Você que não tem ou você que quer realmente também trabalhar, entender um pouco mais a atuação ou como ela pode ajudar a sua empresa, vai estar aqui na nossa descrição aqui desse episódio. E aí, eu gosto muito daquilo que você falou e de quebrar o padrão, né? Hoje, para empreender no Brasil, tem que ser realmente essa pessoa que é tomada como louca e doida, como que uma técnica de segurança que vai abrir uma clínica de medicina. Eu gosto dessa mudança de mentalidade, porque eu falo isso para os empresários, para a liderança. Mas eu queria, não estava combinado, mas eu queria, como que foi essa disrupção sua? De sair realmente do canteiro ali, do lado muito ali operacional, e vir agora para uma cadeira de gestora, de CEO, de empresária, de contratar pessoas. Como que foi essa mudança de mentalidade, Vanessa? O que que se deu? O que que te impulsionou? O princípio que me funcionou foi as dores do meu cliente. Porque eu estava dentro de um canteiro de obra e Como CLT, você como estava. CLT, eu já atendi alguns clientes, né, externos. Uhum, E o problema era, o exame veio alterado, o exame está demorando, eu mandei para a clínica não me atende. E aí eu fui juntando aquelas situações, então às vezes eu saía do canteiro de obra para ir lá na clínica resolver o problema de um ASO. E aí eu fui legal. aprendendo, né? O que que precisa? Quando dá um exame alterado, o que que tem? Isso foi uma coisa que eu fui juntando ao longo do tempo e falei assim, agora eu tô pronta. Mas e agora, como é que faz? A gente só aluga um espaço e diz que tem uma clínica? Não, vamos estudar. Não fui buscar, né, o que é que eu ia precisar, trâmite, problema de como ia que ser com a vigilância sanitária. Isso aí foi as maiores dores, primeiro, né? Uhum. Mas eu, uma amiga minha, fui numa amiga minha, falei, ó, eu gostaria muito de abrir uma clínica igual a sua, né? Não quero ser sua concorrente, eu quero fazer uma parceria. Quer ser minha sócia, não? Porque eu pensei logo, eu vou de uma sócia, né? Uhum. E ela falou assim, não, mas eu te ajudo a montar a clínica. Top. Escreveu todo para mim, todo o roteiro de como que seria, o que que eu teria que comprar, o que que eu teria que ter. Fiz tudo bonitinho, fiz o dever de casa e eu falei, tá tudo pronto. Ela, agora a gente tem que atender. Eu falei, mas como? Tem cliente? Eu falei, tem 30 para atender amanhã. Aí ela mesmo trouxe todos os equipamentos da clínica dela, montou dentro da minha clínica, do espaço, atendeu. Ela, se você não fizer o primeiro atendimento, você não vai fazer nunca. Aí eu, então, pronto. Aí Pronto, jogou. aí daquele dia, né, do dia 4 de julho de 2022, até hoje a gente está Que atendendo. bacana. Mas o desafio, ele continua sendo todo dia, porque quando você é funcionário, né, você sabe que tem que cumprir seus horários, bonitinho, é uma coisa, você Uhum. sabe que cumpre. Até o Quando quinto dia útil, você não sabe de onde vai vir, mas você quer que o vai estar salário ali, vai né? chegar. E quando você começa a ter essa responsabilidade de não mais receber, mas ter que pagar, né? Pelos serviços de outras pessoas, conquistar essas pessoas, trazer pessoas que realmente estejam envolvidas, que não quer realmente só mais uma cadeira de emprego num CLT, mas que quer vestir a camisa. Foi bem desafiador, continua sendo, né? Porque a gente Uhum. sabe, eu e todos os empresários hoje sabem qual é a dor de ter uma mão de obra, né, qualificada. Mas a mudança foi muito radical, eu não sei nem classificar, tipo assim, não, eu fui no impulso mesmo, eu sei, eu consigo, eu posso, Se colocou na zona ali, e que vamos. eu E posso. aí dali você foi se preparando depois que você já estava sentado na cadeira, né? Exatamente. Depois de sentada, que a gente vai aprendendo todo dia, né? Isso. Falando, olha, a vigilância sanitária faltou um martelinho. Eu falei, mas martelinho? Não é a nossa área, a gente é medicina do trabalho, mas ela exigiu, vai ter que comprar. Né? Porque nas clínicas convencionais, né, tem Uhum. toda uma Isso. listinha lá. Tem que ter o martelinho do médico para bater no joelho, não sei da quanto. Falei, gente, mas não é medicina do trabalho, né? A gente não está tratando doença, a gente está, né, prevenindo com um cliente que vai contratar uma pessoa, que estado a pessoa está hoje. Mas ela não é uma de tratamento, né? A Uhum. gente só traz um diagnóstico para, se possível, lá na frente, ou se necessitar, fazer um diagnóstico. Então se torna fácil. Mas o outro desafio e médico? Como que eu contrato um Concordo. médico?
Ah, não, o médico é X valor, ele trabalha por hora, ele faz assim, mais um desafio. Então, até a gente também acertar no médico que tivesse ali também para vestir a camisa, Cumprindo, porque né? tudo isso, toda essa parte tem que ser todo mundo vestindo a camisa, porque senão realmente a empresa não vai para frente, né? E a gente descobriu, porque justamente na pandemia, também logo em seguida, entrou a questão do e-social. E aí foi Exato, um boom social. onde todo mundo fala assim: nossa, uma oportunidade que eu encontrei agora de empreender. E todo mundo saiu abrindo clínica. E depois todo mundo começou a fechar. Por quê? A resiliência, ficar ali. Um dia tem 10 clientes, um dia não tem nenhum. No dia que tem 30 clientes, o médico falta. Não, essas coisas Aham. todas, é desafio E todo tipo. acontece, não está sob o nosso controle, Não, né? Não está sob o exatamente. poder. E assim, por que que eu perguntei para você? Porque igual você foi falando ali, eu vim tomando nota. Uhum, Porque esse ambiente para mim é um ambiente também, às vezes a gente acha que vai ensinar, mas é um ambiente também de aprendizado uhum. e que eu estou empreendendo também, eu sempre quero ver essa, porque o empresário, o empreendedor, ele tem que ter essa resiliência. Aí, só que existe muitas coisas incomuns entre os empresários, que além da resiliência, que é essa mudança de mentalidade, que é acreditar tá tudo dando errado, mas vai dar certo, que é essa Tive questão realmente de poder ali, eu brinco, né, daquele boneco lá do posto, que vai sendo o quê? De acordo, né, com o movimento, ele vai se desdobrando, ele vai vindo, e que a gente vai entrando isso, eu chamo isso de modelagem, né? De que para eu ver o que que as pessoas estão fazendo, o que que elas fizeram e se tornar dali, que eu vou aplicar também. E para nós é um ambiente, como a gente trabalha com treinamento e palestras, a gente leva isso também para dentro das empresas, a gente leva isso também para outros empresários. Por quê? A gente estava falando dos bastidores, e aí talvez eu não sei porque eu não falei nos bastidores, mas eu vou falar aqui agora. Porque quando a gente fala a nossa história, quando a gente se expõe essa história, igual você está falando aí, você inspira pessoas que fins não te ver. É, na verdade, a minha história, eu também acho que ela é muito inspiradora, não quero contar agora. Entendeu? Então, aí, e por isso eu te falando. Então, coisas que a gente vinha falando aqui, e é por isso que a gente, dentro do marketing, dentro da gestão, dentro do mundo empresarial, tem um nome bonito para isso, que é storytelling. Hum, Entendeu? Que é realmente essa história que vai criar conexão. E quando você tem, hoje, minha maior ganho dentro das empresas que hoje eu atendo, quando eu estou falando de liderança, treinando líderes ou até mesmo equipe, é porque eu sei da dor dele. Aí eu conto essa minha trajetória. Poxa, eu era office boy, que liderei obra, que uhum. trabalhei na manutenção, que tive minha primeira liderança, e hoje eu sou por causa desses líderes que me desenvolveram e as empresas que pagaram um curso e faculdades para mim, igual eles estão me pagando para poder estar aqui para vocês. Então, aproveita a jornada, entendeu? Então, você cria essa conexão. Então, quando você trabalha sobre isso, você vai criando também essa conexão, entendeu? Então, faz muito sentido. Então, por isso que cada pessoa que eu sento na frente aqui, aí eu pergunto como que foi essa trajetória, né? Porque a trajetória é uma trajetória que não é fácil. Poucos aqui falaram, não, é que meu pai era isso e que ele deixou herança para mim. Se teve algum, acho que não teve ainda não, né, não? Entendeu? Cada empresário que teve essa é realmente, desde o primeiro episódio até agora, né, esses empresários que tiveram essa revolução. E hoje, né, quando se fala de medicina e segurança, além desse boom que, assim bem como deu esse boom lá atrás do E-Social, eu atendia empresas e que realmente ali a gente tinha que trabalhar essa integração, implementação, algumas preparadas ou não, e hoje está aí funcional. E por várias vezes foi o que postergando, 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 mas hoje está funcional. E é bem como agora nós temos aí a NR1 também. Então é o assunto que eu quero trabalhar aqui nesse episódio, por isso que eu pedi para você pegar papel e caneta nas mãos, para a gente levantar esse nível de conscientização, né, desse empresário, desse gestor de RH, desse empreendedor, né, desse até mesmo os contadores que têm esses clientes, que eles estão vendo aqui, que eles possam também, os consultores empresariais, que eles possam ter mais esses insumos, mais esse tato e dados, para que eles possam levar esse nível de conscientização e que quando eles venham a precisar, eles venham indicar a Vanessa. É isso aí. Vanessa, o que, que é? Vamos lá, vamos então no básico, NR1. Né? Então, muitos falam que é só uma atualização, porque já tinha várias outras coisas. Mas, na verdade, no e cru, o que, que é NR1?
Na verdade, a NR1, ela já existiu há muito tempo, só que ela foram criando umas novas, né, implementações até para o empregador, empresário entender melhor, né, o que que acontece de fato. Então, na verdade, ela é a porta de todas as outras NRs. Nós temos hoje 38 NRs, Eu né, que é fiz a NR10 da a eletricidade, eu era eletricidade. líder de obra, eu fui lá e fiz também. Então ela é a porta de todas. Todas, a NR10, a 18, a 35, a 26, a 38, todas elas estão dentro da NR1, né? Só que ela veio para facilitar o quê? Como que um empregador vai gerenciar o risco dele? Então, ela trouxe coisas mais inovadoras, uma forma mais prática, né, do Tec-Segurança, do empregado, do RH, entender melhor por que algumas situações estão acontecendo na empresa dele, está acontecendo acidente, está acontecendo afastamento, está uma rotatividade muito grande, o que está acontecendo? Então, ela trouxe um fator novo, né, que é o fator de risco psicossocial, que atinge todas as empresas, né? Pode ser por trabalho excessivo, perseguição no trabalho, problema em casa, que o cara, a gente fala assim, não posso trazer trabalho de casa para o trabalho, nem de casa, mas é uma realidade que não existe. Não existe. O Então, uma cara é um coisa foi só, né? um só. Então, ela trouxe, né, uma oportunidade das empresas estar conhecendo melhor até o seu próprio ambiente de trabalho. Porque tem empregador que ele nem sabe o que acontece de fato dentro da empresa dele, né? Assim, no operacional. Como que o meu encarregado trata o meu funcionário? Como que, né? Então, Uhum. essas situações. E aí, teve mais. Eu até trouxe o manual aqui, mais de 1 milhão de afastamento por depressão, por ansiedade. E aí, quando acontece isso, né, o próprio Ministério do Trabalho e Emprego fala assim, Ali intrigado, tem um tem dado, né? alguma coisa que está errada, né? Então Uhum. vamos criar dentro da norma mais um item onde os empregados, os empregadores possam trabalhar melhor essa situação dentro da empresa dele. E com essa situação, as pessoas falam assim, a NR1 virou um bicho de 7 cabeças. E na verdade, não é isso tudo. O que eu preciso é avaliar meu ambiente de trabalho, ver quais as necessidades que hoje a empresa, juntamente com o funcionário, tem e eu adequar. Adequei, eu fiz isso. Eu mitiguei ou eu minimizei esse risco psicossocial. Então, a NR1 ela veio foi para poder ajudar a reduzir custos do empregador e não aumentar os custos, que na cabeça das pessoas, a NR1 veio mais um documento, mais um gasto. Não, ao contrário. Mais uma oportunidade de você diminuir esse absenteísmo, diminuir o número de afastamento, diminuir o número de acidentes. Só que para isso eu preciso de ajuda. E como que eu vou? Se eu não sei nem para onde eu vou. Aí hoje a Danjo Média, a nossa clínica de medicina ocupacional, consultoria, ela tem ajudado essas empresas a descobrir como ela vai poder fazer para poder mitigar essa situação na empresa dele. Como que eu faço isso? Eu vou até a sua empresa, faço junto com você uma análise preliminar de tudo que está acontecendo. Aí, juntamente com os seus funcionários, a gente faz uma entrevista com ele, faz um diagnóstico, aí a gente começa a tratar. E porque eu tenho uma frase que ninguém consegue mudar sem antes saber o que precisa ser mudado. Então aí vem esse diagnóstico. Por incrível que pareça, igual você falar, hoje essa NR ela só veio trazer vamos colocar uma obrigação, se a gente pode colocar assim, não sei se a palavra seria muito pesada, mas para algo que a empresa já era para estar fazendo. Tanto é que, assim, eu trabalhei na empresa em 2006, que ela já fazia tudo isso aí. O que é fazer tudo isso aí? Por quê? Aí a questão do clima, pesquisa de clima organizacional, você consegue identificar isso, então tinha-se a psicologia organizacional, que é ela que tratava, então os colaboradores tinham esses problemas, então ela ia tratar. Então, como nós tínhamos um programa de qualidade, ISO, então ali eu tinha que ter horas de treinamento para eu no Exatamente. indicador. Então aí hoje é obrigacional, né, pelo meu entendimento aqui. E dentro disso eu tinha que ter ali se dentro das metas e variáveis, eu tinha que ter um plano de ação para prestar conta e se de acordo com se tinha acidente de trabalho ou não, tinha mudança no fator FAP. Isso. E Que que, onera e que muito o onera cliente. muito o cliente ali. Antigamente era a famosa Cefib, que nada mais é ali, que hoje integrou tudo via E-Social. Isso. Então, eu tô te falando, nós estamos falando de 2006, então 19 anos atrás, eu trabalhei
numa empresa que ela já tinha uma sua cultura. Então, nós estamos falando de uma empresa que já tinha um porte grande, uma empresa que já tinha um nível de conscientização, mas devido ao quê? Também de algumas obrigações. A ISO, ela tem essa Ajuda obrigação, bastante. programas de qualidade tem, então já são programas que já tinha antes de órgãos fiscalizadores e certificações que eles ali tipo que direcionavam as empresas a fazer isso. Mas assim bem como também, depois de 19 anos, eu hoje trabalhando como consultor e treinador, eu via muitas das coisas que eu implementei e implementava, vivia dentro dessa empresa ali, estou falando de interior de Minas Gerais. Eu já trabalhei em várias capitais de empresas top e que não tinha, que não fazia aquilo que essa empresa já fazia 19 anos atrás. Então, por isso eu te falando, então veio trazer, não só trazer uma obrigação, mas levantar esse nível de conscientização dessas empresas em si, né? Sim, é porque que acontece? O que aconteceu agora foi assim: agora nós vamos multar quem não faz, porque já deveria estar fazendo. É igual você falou, né? Há 19 Uhum. anos. As normas regulamentadoras, elas são desde 1978. Então, mais de 40 anos que já dizia o que tinha que ser feito, só que as empresas vão fazendo assim, quando der, quando chegar a multa, quando chegar a fiscalização, eu vou fazendo. Sim. A E cultura isso. brasileira, né? Então, o que que teve de mudança? Anteriormente, a gente fazia PPRA. Então, teve Isso. uma mudança para o PGR. O que que é PGR? Um programa de gerenciamento de risco. Por que que é programa? Porque não tem validade. Eu crio ele e vou implementando ele dentro da minha empresa. Cada vez que eu implemento alguma coisa dentro dele, eu estou automaticamente reduzindo os meus fatores, inclusive de risco social. Então, o que que ele vai? A gente só falava de risco físico, químico e biológico. Agora o ergonômico veio mais forte. Porque toda empresa tem uma cadeira, tem uma mesa, não tem? Sim. Tem gente que trabalha o dia inteiro em pé, o dia inteiro sentado. Só que isso nunca Tudo em sempre foi uma coisa assim, excessivo. não é nem fator de risco. Só que agora ele é um fator de risco. Então, o risco psicossocial, inclusive, ele está dentro do fator do risco ergonômico. Então, Uhum. quando a gente fala assim, qual é o risco? Ah, fator de risco psicossocial, que está onde? Dentro do ergonômico. Ah, mas não vai para social. Não precisa ir para social, a gente só precisa organizar para que a sua empresa não tenha que passar por uma fiscalização e ainda ser multado. Então, adiou. Dia 26 de maio de 2025, agora, a partir dessa data já era para ter uma fiscalização e ser multado. Ou Então, seja, essa empresa já era para estar já ali, está, exatamente. tudo Então, o que que ok. alguns empresários entrou, né, na justiça pedindo esse adiamento, mas a norma não foi adiada. O que foi adiada foi a possibilidade da multa, porque Oh, esse um ano excelente, que eu tenho excelente. agora é para eu me regularizar. Então, todas as empresas elas estão tendo uma oportunidade durante um ano se organizar para que ano que vem, quando chegar a fiscalização, ela não seja pega de surpresa. Então, é por isso que nós estamos hoje trabalhando com essa prevenção, né? Que a gente fez esse evento que você foi, Uhum. porque é te dizer, olha, eu posso te ajudar. Como que é isso? Eu já tenho PGR. O cliente fala para mim, eu já tenho Sim. PGR. Sendo tudo bem, nós vamos implementar o seu PGR com o quê? Com uma AEP, Análise Ergonômica Preliminar. Ele agora é obrigatório para todo mundo, independente se tem ou não PGR. Porque muitas empresas, infelizmente, ela me liga, precisa de um PGR. Aí a gente vai na empresa, visita, faz o PGR dela, depois ela engaveta. Não adianta, eu tenho que fazer, se ela, o nome já é PGR, Programa de Gerenciamento de Risco, eu tenho que estar gerenciando esse meu risco o tempo inteiro na minha empresa. E a análise ergonômica é para dizer assim, o que eu posso melhorar? Às vezes uma palestra dentro da empresa, como você falou, trimestralmente, uma roda de conversa, um ping-pong que o cliente colocou lá dentro da empresa dele, acaba todo o estresse da empresa, entendeu? Uhum. Porque ó, em vez de eu liberar o cliente, o funcionário uma hora mais cedo, vai lá, você tem uma hora de atividade dentro da empresa para você ir lá jogar um ping-pong, para você ir lá, sabe? Tem na construção civil mesmo, que é assim, meu carro-chefe, tem algumas que tem uma salinha lá de jogos, entendeu? Então, os Bacana. meninos vão lá, porque aquilo ali é, por alguns momentos, né? Se contrai, tira o Descontrai, estresse, esquece, né? né, o momento e volta para a atividade de novo de boa. Porque Bacana. hoje os riscos Você de está falando comigo que acidente na obra já tem isso, é? já tem, Que já tem. bacana. Eu trabalhei numa grande empresa, né, de São Paulo, mas ela fazia construir aqui e ela era toda, tinha televisão, tinha tudo, tinha uns puff. Foi uma coisa até que eu, né, quando eu entrei na Implementou. empresa, estranhei, porque as pequenas Não era, empresas não não é têm isso, não né, era não é comum, comum, né? exatamente.
E a partir daí, as próprias empresas que eu comecei a trabalhar, eu comecei a implementar. Nem que seja um ping-pong. Lá tinha tudo, né? Então, vamos botar só um ping-pong. Aí virou depois, não, todas as empresas agora têm que ter uma televisão lá no refeitório, que legal. Entendeu? Então, as pessoas na hora do almoço assistem um jornal, outros vão dormir mesmo. Teve uma que a gente implementou, tinha muitos pastores, né? Então, todo dia almoçando tem um culto. E aí e a gente pensa que não, 15, 30 pessoas ouvindo a palavra. Entendeu? Dando aquela. Porque às vezes está precisando, às vezes uma palavra. Sim. Então, tudo isso vai resolver teu problema do risco psicossocial. Tudo isso ajuda aqui, e tudo isso pode ser ação que traz justificativa, plausível, na hora de fiscalização você apresentar. Exatamente. Você só tem que comprovar evidências. Comprovou, porque o que acontece? As pessoas hoje, infelizmente, algumas empresas começam assim, olha, o senhor tem que fazer avaliação psicossocial do teu funcionário. Como que é isso? Tem que passar para uma psicóloga. Mas por quê? O psicólogo, ele é o tratamento. Eu vou passar lá teu funcionário para um psicólogo, você não sei nem como é que está a organização da tua empresa. Primeiro eu tenho que descobrir como está a tua organização, para depois eu dizer se ele realmente precisa ou não. Entendeu? Exatamente. Então, estão achando que é só um você exame. Pode ter outras ações que vai ser bem coletiva ali, que vai ser eficaz. Uma palestra, um treinamento, um puff. Exatamente. Uma TV, entendeu? Um cafezinho. Isso. E aí, só que aí, por isso que eu falo, né? Aí você trabalha com esse nível de conscientização do empresário, que aí eles veem, você trouxe de início, que eles veem como custo. Como custo. Só que eu tenho uma cabeça muito estratégica. Eu gosto de ver futuro. E, às vezes, esse empresário que vê como custo, ele vê presente. Ele está vendo caixa agora. Ah, sim, ele vê o presente. Ele está vendo um caixa agora, mas ele não vê que com essa ação, que agora eu vou desembolsar X valor, ele vai me trazer o ROI, né? Ele vai me trazer ali retorno futuro. Exatamente. Entendeu? Então, aí você aí só que eles não têm. Quando eu falo eles, eu hoje... Todo dia eu estou com um empresário. Todo dia eu estou em um cliente que eu estou sentado com o empresário, que eu dou um feedback para ele, ou eu estou com um gestor, ou eu estou com um líder. E que hoje o meu papel principal é mostrar essa visão estratégica. Eu gosto de números, eu gosto de dados, eu gosto de um planejamento. Não é que eu gosto, eu aprendi que para tomar... Porque o empresário ele precisa de dados. Ele precisa de números, exatamente. Ele precisa disso. Porque tudo ele vai pensar números, só que se eu chegar talvez aqui, até para você. Se eu chegar para ele só com algumas obrigações, só com algumas implementações, aí eu sempre fazia ao contrário. Nós podemos ganhar X retorno nisso aqui. Sim. Nós podemos ganhar, eu faria o ganho, porque eu sempre tive líderes ali, tipo assim, aqueles cara muito analítico, já tinha um gaúcho, nossa, né, que já é mais, entendeu? Eu aprendi muito com ele, foi um dos meus primeiros. Então eu sempre quis levar dados de ganhos para que eu posso gerar, falar o que ele quer, mas agora depois que eu falo o que ele precisa. Para isso nós precisamos fazer isso. Porque o que fica é sempre aquilo que eu falo primeiro. Porque toda vez que eu falo primeiro a dor dele, às vezes eu nem tenho oportunidade de falar o que ele ganha. Porque ele já trava aquilo ali. Por causa desse nível de conscientização. Porque o que eu vejo? Você trouxe uma experiência sua que se replica. Eu tenho um conhecimento técnico e através desse conhecimento técnico eu me tornei hoje empresário. Sim. Mas você se tornou empresário porque você tinha um conhecimento técnico. Mas às vezes você mais apanha, não pelo seu conhecimento técnico, mas às vezes quando eu falo apanho, a maior dor nossa é pelo empresariado. Quer lidar com pessoas de contratação e demissão. Quer entender, poxa, eu estou faturando isso aqui. Mas às vezes na precificação inicial nós não embutimos os valores de imposto. Exatamente. Que às vezes a gente acha que está ganhando bem, mas o imposto caiu lá para trás. Aí, entendeu? Por quê? Eu era técnico e eu não tinha essa visão de gestão e às vezes eu aprendo apanhando. A maioria dos empresários é assim mesmo. Não é muito diferente, né? Exato. Porque a gente vai lá assim, vou precificar X exame.
Só que por detrás desse exame tem tanto imposto, tanto insumo, tanta situação, que fala assim, nossa, achei que ia ganhar 10, ganhei 101. Entendeu? Tipo isso. Aí que ele viu, levou prejuízo. É, Mas já falou, e já aí? falou, já era. Entendeu? Mas aí, Mas dá então, pra corrigir, né? mas aí, por isso que eu tô te falando, porque às vezes quando nós estamos aí dentro dessa obrigação agora e dentro dessa implementação, então o trabalho que nós estamos aqui agora levantando esse nível de conscientização. Sim. E quando eu levanto esse nível de conscientização, é falar realmente para esse empresário, para esse RH que está nos vendo aqui agora, que não é o custo. O custo ele vai ver ali de inicial, mas fazer essa projeção. Qual é o benefício que a gente tem dentro disso? Então, exatamente isso. A gente sentou com um cliente agora, que ele veio com muita dor mesmo, sabe? E depois que eu fiz exatamente o que você falou, tem isso, você vai ter esses gastos, só que esse gasto que você está tendo hoje aqui, daqui 3 meses você não vai nem sentir. Porque o que você veio sofrendo aí esses 3 últimos anos, eu resolvi para o senhor aqui em 60 dias, e o senhor vai ver o resultado em menos de 180. Por quê? Porque você vai ver assim, eu até gastei um pouquinho mais agora. Só que agora, no terceiro mês, eu não vou gastar mais a mesma quantidade de antes. Porque agora eu descobri qual era meu problema. Meu problema eu resolvi. E agora eu vou manter, né? Para poder não voltar ao problema. Porque eu só vou ter gasto de novo se eu deixar o problema voltar de novo. Não, ele ficou assim, meu Deus. Né? E Ele aí não você tinha pensado não tinha nisso. pensado. Então, até para nós foi surpresa, porque quando a gente faz o orçamento, assim, meu Deus, esse cliente está muito machucado. Não, mas esse aqui eu vou oferecer para ele porque eu sei que vou resolver o problema dele. E aí eu apresentei e ele, como eu pago? Não, e a Top, satisfação nossa é essa, né? top. Como que eu faço para pagar? Porque se levantou o nível de Porque, não, conscientização, né? exatamente. Então, às vezes, o que falta, senhores empresários, é o senhor me receber na sua empresa para eu te Top. explicar o que de fato você precisa e como que você vai poder fazer para resolver. Esquece o gasto do momento e espera a resposta do futuro que vai dar tudo certo. Aí a gente vem agora para a questão, né, de implementação. Né? Você trouxe algumas siglas aí que eu não peguei, então Hum. não é só o PGRO, é o AE. A EP, AE, o que, que é o AEP? é a análise ergonômica preliminar. Análise. Aí, tipo assim, essa implementação, nada se faz antes dessa implementação, Nada, porque primeiro eu vou dessa análise. analisar, fazer uma análise da empresa, O que ela já o tem, que o que, ela que já não tem, tem, e aí você tem que fazer também esse loco onde você vê a questão isso. da ergonomia. Exatamente. Eu vou lá no Caraca, local, você vai a gente faz, encontrar a gente cada coisa aí. criou, né? A gente está com uma equipe hoje muito bacana, com advogados, psicólogos. Nós criamos uma. Tipo ali um comitê ali. Exatamente. E dentro disso, um formulário aonde os funcionários vão responder esses formulários sem se identificar, porque às vezes o funcionário fica com medo, né, de falar o que ele realmente está passando ali na empresa. Depois que o funcionário dele responde tudo, a gente faz esse diagnóstico. Com esse diagnóstico, aí que a gente vai analisar se ele realmente vai precisar fazer essa consulta, esses 40 minutos lá com o psicólogo, se vai ser presencial, se vai ser online, se vai ser só um bate-papo, conforme as respostas dos funcionários. Tem um formulário só para o RH. O RH vai dizer quais as dificuldades dele. Por que, que ele não consegue, né, segurar, reter o Reter o talento. funcionário lá, o talento. E aí ele vai. E aí, a partir daí a gente faz essa análise para o cliente. Aí você vai e identifica. Aí, muitas das vezes, quando eu vou faz, fazer algum treinamento, um programa, tem um diagnóstico onde você vai personalizando ali. E muitas das vezes, o que acontece? O empresário, o líder, ele quer mudar o espelho, mas não muda a si mesmo. Hoje nós, Desafiador. hoje nós temos muitos problemas psicossociais aí, né? Muitos problemas da síndrome do burnout. Antigamente nós temos um maior desafio agora geracional. Antigamente nós tínhamos chefe e as pessoas respeitavam e engoliam o chefe. Hoje as pessoas elas querem um líder e acaba que não nem engolem nenhum líder e as pessoas hoje elas não estão tolerando mais os ambientes tóxicos e nem os líderes tóxicos. Isso. E agora, antigamente, antes da pandemia ali, as pessoas elas trabalhavam porque elas tinham necessidade de pagar boleto.
pós-pandemia, eu te falando de experiência própria, nós temos deu-se o nome, até mesmo nos Estados Unidos, o movimento da grande renúncia. O que é o movimento da grande renúncia? As pessoas entenderam pós-pandemia que a vida ela é um sopro. Sim. Quem não perdeu alguma pessoa próxima, até mesmo parente? Então, nós tivemos uma mudança de necessidades, ou uma mudança dessas necessidades do colaborador, do empregado ali. As pessoas elas não querem mais trabalhar para a empresa. Estou falando agora Não. desse meu lado. Elas querem trabalhar com a empresa. Elas querem se sentir pertencente. Hoje, antigamente, talvez nós tínhamos muitas pessoas que trabalhavam pelo salário. Hoje eu tenho encontrado muitas pessoas que eles preferem trabalhar e ganhar menos no ambiente vistoso, ou um ambiente geograficamente mais próximo de casa, Sim, um ambiente verdade. ali mais ali favorável, que ele venha se sentir pertencente e propósito, do que ele trabalhar em um lugar que ele vai ganhar até mais, mas que para a saúde emocional dele não faz sentido. Não tem muito disso. Eu já trabalhei em empresas que, aneurisma que fala, Uhum. que pessoas, não só uma, mas alguns líderes ali tiveram isso. Aneurisma, né? Porque é o estresse lá, ponto lá, então ali eu falo do curto-circuito, né? Então tá Exatamente. esticando, 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 que uma hora explode É. devido à pressão do ambiente, e que às vezes eu estou fazendo uma introdução muito grande aqui para eu entrar em algo. Alguns ambientes comerciais, alguns ambientes de grandes pressões comerciais, de meta e tudo, e que é um ambiente daquilo ali, que é um nível de cobrança, que é esse nível de estresse. Sim. E que agora terá que se adaptar a essas exigências. Exigências. Como que, como que ajudar? Qual é a proposta? Como fazer? Como não? Porque é desafiador, entendeu? Demais. Como que se implanta? Como que esse empresário, para evitar, então, tipo, se a gente está trabalhando algo preventivo. Então, só que em muitas empresas vai ser algo corretivo. Corretivo, porque já tem, Já né? tem esse Ambiente tóxico, já tem ambiente. muito E o absenteísmo. que às vezes acontece? Até desculpa te cortar. A pessoa é muito boa de resultado. Ela dá resultado, ela vende. Eu estava numa empresa semana que assim, a segunda vende 30, 40, 50 e a primeira ela vende 100 a mais, 100 mil a mais. Só que é a pessoa tóxica do ambiente. Acontece muito isso. Que ele fala assim, não posso mandar minha melhor vendedora embora. Mas olha só o impacto. Aí se a gente for fazer essa análise toda, Uhum. né, de ganhas e percas, ele está ganhando ou está perdendo, tendo essa pessoa? Então, a pessoa em si, ela não está percebendo, mas ela está perdendo. Por quê? Com certeza lá fora, a vida dela deve ser conturbadíssima, né? A... Pensa até em tirar um final de semana, mas ela tá tão preocupada em render, em vender, que ela esquece que tem um final de semana para ela, que ela teria que ter, né? O que for. Não, eu só tiro férias a cada. Quando já tá nos 48 mesmo, entendeu? 24, porque a lei já me obrigou a ir, porque não quer parar. E aí, na verdade, para a empresa é maravilhoso, porque a melhor funcionária dela tá lá. Mas é isso que esse nível de consciência, por isso que o formulário ele é tanto para o funcionário como para o empregador. Porque o funcionário também tem que ter consciência de que ele ele é o autor do problema dele, ele é o autor do estresse dele, ele mesmo, entendeu? Uhum. E tem muitos outros, ao contrário, que só culpa a empresa. A empresa, eu faço hora extra porque a empresa, se eu não fizer. Mas nem às vezes nem é, entendeu? É a própria pessoa que não cumpriu, às vezes, até o papel dela e por isso precisou fazer a hora extra. Então, isso aqui a gente vai, Excelente, juntamente com a empresa, é, excelente. criar uma rotina Cheio de para ela poder oportunidade para mim entender. aí, não. Tô vendo, é cheio de oportunidade para a Claire chegar lá. Você entendeu? Então, esse nível de. Porque não adianta só a empresa querer fazer. Porque se ela quiser. Eu costumo falar, inclusive, assim, né, abrindo aspas, segurança do trabalho tem que ser de dentro para fora. Por Nível quê? de conscientização Porque ali, né? se eu posso vir cá falar para você tudo que deve ser feito. Se você não fizer, bulufas. Então, o funcionário é a mesma coisa. Às vezes, o cliente, o patrão, ele até faz essas palestras, mas entra aqui e sai aqui, porque a pessoa, o nível de consciência dela disso Tão baixo, né? é muito baixo. Então, eu parto do princípio de que
o funcionário é o primeiro a ser trabalhado, entendeu? E não a empresa. Tá certo, eu sei que tem empresa, a gente sabe que tem empresa, né? Que você falou, Uhum. que realmente ela, né, trabalha lá, Mas eu mas gostei tem dessa sua outros. colocação e eu queria que você aprofundasse ela para mim. Por quê? Porque essa sua visão que é o funcionário que tem que ser mais trabalhado, por causa desse nível de conscientização dele que é mais baixo e você vai ter que gastar mais energia para levar esse nível de conscientização? É nessa colocação? Primeiro pensa assim, eu como funcionária, um exemplo, Uhum, né? De sim, assim, sim. eu como funcionária, eu já sei que meu horário de trabalho é de 8 a 18. Então, isso aqui já é praxe. Eu tenho que estar lá às É 8, o tem que seu estar, dever. é o meu dever, né? Então, Uhum. o que que eu posso fazer além dentro desse horário, mas que não me traga prejuízo, né? De tempo, de inquietação, e ao mesmo tempo contribuir para a empresa falar isso aí, é a minha melhor funcionária dentro do horário dela. Porque para mim o melhor funcionário não é o que faz hora extra. O melhor funcionário é o que cumpre dentro do tempo estabelecido Então, todas as necessidades da empresa e se ele puder fazer um pouco a mais. porque a hora extra identifica ali Que tem algo errado. algo errado. Top, Entendeu? entendi. Não, Top. lá na clínica mesmo eu falo, por que você ainda está aqui? São 17h15. Ah, porque não dá falta enviar. Por que falta enviar? Porque a A gente, causa sempre entendeu? é diferente do problema, né? Exatamente. Então Aí, eu top, olha só. vejo que é o funcionário nesse sentido. Mas eu, desculpa, eu peguei aqui. Por quê? Você, como profissional, você está tão focado nas causas que o problema para você é só. Aí tudo que você vai trabalhar, sua mente já está ali focada. A causa. Por quê? Como técnica, você não Exatamente. trata o problema. Porque o problema já Já aconteceu, já existe, existe. Aí entendeu? você vem nessa visão da Da causa. causa, porque a gente tem que tratar o que já tá, entendeu? Porque Uhum. isso aqui já existe, esse copo já existe, ele foi feito para água, para suco. E se eu quiser colocar café nele, vai servir? Vai, mas vai dar o resultado de uma xícara? Hum. Não vai. Não foi Então, criado para não tal foi criado, propósito. exatamente. Então, é por isso que quando o cliente chega assim, essa semana, pronto, vou dar um exemplo meu. A gente fazendo a entrevista e a moça falou: Ah, por que você saiu? Ah, porque eu era muito perseguida. Você era muito perseguida, por quê? Aí a gente fez a pergunta invertida. E se você começar a ser perseguida aqui, o que você vai fazer? Ah, não, eu vou buscar saber o motivo. Eu falei, então faltou você fazer isso lá na outra empresa. Então, só depois que ela saiu, que ela foi buscar o motivo. Porque, assim, as pessoas têm essa mania, né? Eu sou Uhum. perseguida. É um sentimento que É ela um tem, sentimento que ela tem. mas que Então, não pode, que que às às vezes vezes nem não é existe. verdade, Não existe. Então, baseado na experiência baseado dela. exatamente. Então, as pessoas que estão vindo, às vezes, para uma empresa, ela já chega com uma dor que não foi tratada lá. Então, por isso que eu trabalho sempre na causa. E assim, quando você fala isso, assim, é muito. Porque eu também eu tenho essa visão, é uma visão de antever, de prevenir, né? Por isso que eu, aí logo, não, como profissional você trabalha dentro disso. Mas assim, não sei na sua vivência, mas na prática empresarial é muito. Se a gente for pegar, 70% das pessoas elas focam muito no problema, resolve o problema, mas aqueles problemas eles retornam, Retornam, porque não foi causado na não foi na fonte. raiz. Aí, beleza, você trabalha dentro do AEP, onde você Uhum. faz toda essa análise, aí baseado nisso que você entra ali com um plano de ação. Com um plano de ação. Aí o plano de ação, dentro do plano de ação, que às vezes acontece assim, ó, vamos fazer o plano de ação juntos, porque eu posso colocar um plano de ação para você que é impossível da empresa cumprir. Então não vai adiantar, mas De vai só acordo cumprir com um o prazo e não porte, vai isso ter, aí. né? Então, o que a gente pode fazer? Juntos, entendeu? O que você Uhum, pode fazer? Aí a gente vai lá, dá para fazer isso? Se a gente tirar 30 minutos todo dia, e se a gente. A gente vai vendo uhum. conforme a necessidade da empresa, né? Igual eu tô te falando. Será se aqui só tem homem, né? Se a gente colocar lá um ping-pong, vai ser bom? Será? Ah, mas nós temos 70 mil pessoas. É por turno. Então, ou por horário, entendeu? Uhum. Vai um tanto de É pessoas porque agora você e a vai gente vai dividir por adequando. escala ali, né? Não é da noite pro dia. Infelizmente, eu faço um plano de ação. Esse plano de ação, às vezes, até ela ser implantado e implementado dura até um ano. Porque você vai tentar uma coisa, não deu certo. Ou então, os Vai funcionários, validando vai ali, né? validando. Funcionários amaram, daqui a pouco abandonou. Entendeu? Então, aí eu tenho que estar trabalhando para que não seja abandonado isso.
E assim, Porque é só na porque é mudança de empolgação. cultura, Mudança é uma de cultura. adaptação e não é fácil. Tem Exatamente. empresas que sim, você consegue ali ter quando uma empresa tem um nível de conscientização, que ela já talvez já tinha uma cultura ali que já que fortalece essa Uhum, implementação, você pode ter êxito, né? Com exatamente. mais ali, com menor prazo, mas hoje, se não tem nada implementado e que agora do zero tem que implementar, então a empresa ela vai ter já Ela essa vai ter uma dificuldade. dorzinha, assim, com Mas certeza. aí, hoje, aí beleza, você trabalha esse plano de ação e tudo. Mas hoje tem várias empresas, Vanessa, que já tem ali o medicina de segurança dela, as empresas. Uhum. Mas que essas empresas não falaram nada ainda, não levaram. Eu estou te falando que eu tenho vários clientes e que eu fiz essas perguntas e tem uns que nem sabem lá o que é PCMCO, Uhum. nem sabe que teria que renovar constantemente lá o exame admissional deles. Então, é muito distante. Então, esse cliente que está vindo aqui, ele está ali, um possível cliente, né? Uhum. Esse empresário, o que ele precisa fazer? Se ele já tem, ele só faz o exame admissional, ele já está ali cumprindo essa. A O norma lá, S, né, não, do meu ele social. nem sabe da norma ainda. Tá. Mas o que ele precisa fazer? Então, ele já tem a clínica dele, né? Mas só A que ela gente não fica, falou, entendeu? exatamente, então, né, pra gente, assim, olha, a sua clínica não é boa, a sua clínica não presta, não posso falar isso, né? Não, Porque, né, sim, nesse por isso é sentido. que a ideia é levantar esse Mas, nível de isso. conscientização. Então, o que hoje a gente já aconteceu, né, de cliente nos procurar por conta disso. Ó, eu tenho uma clínica, mas nunca me falaram isso, e aí me indicaram você. Você consegue me explicar isso? Aí, durante uma conversa, né, aí, exatamente o que eu tô falando para você, vou Aham. explicar o passo a passo, por quê, para quê, e aí ele decide sair da outra clínica, mas eu não sei nem te dizer assim como que a gente poderia fazer para, Não, né, porque porque as outras é clínicas ele elas não levantar esse querem. nível, ele cobrar. Então, Ele cobrar, ele ele vai cobrar cobrar, essa ele ir lá clínica buscar, aí, e entendeu? por isso a gente está falando esse passo a passo aqui, então você está levantando seu nível de conscientização, que é aquilo que precisa ser feito, de como é feito, para ele ter esse nível de conscientização e cobrar. Porque nem Então, todo mundo vai ter aí, porque, igual você falou, na pandemia ali é social, então muitas pessoas viram como oportunidade, mas nem sim, muitas ali não cumpriram de fato. estavam ali cumprindo de fato, ou até mesmo preparada. E que algumas pessoas, alguns que estão ali, mas que eu não quero, aí que decide. Tem empresa que está ali no momento que não faz sentido a gente ter essa continuidade e que não falou para o cliente, que o cliente está esperando que ele faça, mas não vai declinar depois. Eu, quando eu estava no Rio, eu fiz várias implementações da social de RH, então eu ajudava muito o DP a enviar ali, e sim, teve várias empresas de medicina e segurança, depois que começou a enviar os eventos, que elas declinaram, que elas não queriam, eram as empresas já mais ali, já tinha mais tempo de mercado, que via que fazia sentido ter continuidade, que eles não iam comprar um sistema para se adequar naquilo ali, e que os Exatamente. clientes, só que deixaram em cima da hora e o cliente estava esperando que ela fizesse, enfim. Entendeu? Então, eu estou falando de experiência também que eu tive de outros programas houve esse declínio e para a Uhum. gente levantar esse nível de conscientização. Por isso que eu falei que o seu contato e site vai estar aqui embaixo, para o pessoal possa Então, a trabalhar. princípio, a gente trabalha muito assim. Eu acredito que o erro começa não é na clínica, começa no contador, Top tá? aí. Por quê? O contador, quando eu chego para você, olha, quero abrir uma empresa. Primeira coisa que o contador tinha que falar para ele, olha, para abrir a empresa, todos os trâmites normais da empresa, além disso, você tem que entender que você vai Eu vou te precisar apresentar, fazer, contador. você vai precisar agora de uma empresa de medicina, saúde e segurança do trabalho. Ou ele vai indicar essa empresa, ou ele vai dizer para o cliente procurar, porque toda empresa precisa se adequar com o PGR, com o PCMSO, com o LTCAT, com o E-Social. E nós da contabilidade, a gente até envia o E-Social, mas você precisa trazer um ASO para mim, um atestado. E aonde você vai fazer isso? Na clínica. Uhum. Então ele começa a partir do princípio, isso que eu falo do contador, entendeu? Ele tem que direcionar o cliente dele, dizer para o cliente dele que, olha, além das taxas de abertura de uma clínica, você também vai precisar ter um custo inicial com uma clínica de medicina do trabalho. E aí a gente vem a indicar a Anjomed,
né, lá no setor comercial sul, na quadra 2, aonde você vai lá procurar e eles vão te dar toda a orientação de tudo que você precisa. Porque tem empresa que não precisa de PGR, mas vai precisar da EP. Agora é obrigatória a EP. Mas ele não precisa de PGR. Os Dependendo do MEIs não precisam. porte. É porte, ME, PP, não precisa de um PGR. Mas ele vai precisar agora da EP. Quem vai fazer? O contador vai fazer? Não tem como ele fazer. O contador vai lá na empresa dele levantar esses dados? Não vai. Então, agora é toda a clínica que está preparada também para fazer isso aí? Não. Entendeu? Tem clínica que ela só faz o ASO, que é o atestado de saúde ocupacional. Só isso. Mas no nosso caso, não, a gente faz toda a consultoria. Da hora que você abre seu CNPJ até na demissão de um funcionário. A gente faz todo o processo. Inclusive ajuda o próprio contador. Tá? Aí, às vezes, a clínica não fez. Tudo bem, a clínica também errou porque ela não ligou. Olha, a gente está observando aqui que o senhor está fazendo só exames, mas você não tem um programa de gerenciamento de risco. Você, né? A gente faz. Vendeu o negócio, estou ensinando a clínica a vender. Olha, gente, não vendendo meu concorrente ainda. Então, assim, são situações, né? Esse cliente mesmo que eu te falei que acabou de mudar de clínica, quando ele veio com a história dele, que está mais de 10 anos na mesma empresa e nunca fez nada por ele, chamei ele com 30 dias. Agora eu quero que você me dê um feedback. Ele falou, até a gente se surpreende às vezes, né, com elogios. Eu percebi que vocês, de fato, estudaram a minha empresa. Porque quando eu pergunto, você já está respondendo. Entendeu? Porque eu não sabia realmente o que aquela função fazia. Então, eu tinha que estudar a função do cara para saber qual o risco que aquela função tinha, para saber qual o exame que realmente o funcionário dele precisava fazer, porque ele estava tendo um custo altíssimo com o exame desnecessário. Entendeu? Então, isso tem com um monte de empresa. Que assim, tem um PGR clínica, lá, junto com o PCMSO, que é o Programa de Controle Médico, dizendo que o cara tem que fazer 30 exames. Como assim? De onde que você, junto com, tirou que ele precisaria de tudo isso? Assim como tem um funcionário que está fazendo 3 exames que precisaria de 10. Então, esses ajustes a gente faz também. Entendeu? Por isso que hoje nosso carro-chefe também é indicação. Porque é o de um que a gente corrigiu que trouxe outros, né? Mas tá vendo, Vanessa, aí dos bastidores que a gente falou, desse levantar de nível de conscientização, de que tem muitas pessoas que não sabem disso aqui, hein? Disso aqui que eu falo, de que... De como agir, né? De como começar até, né? De como que é. E tem, talvez, pessoas que estão nos vendo aqui agora que ele paga esses 30 exames. Vamos lá, tô pronta. E assim, meu nome é Pronta. Não, igual eu tô te falando. E é verdade, de conscientização. Dá para fazer até esse curso, levantar esse nível de conscientização, né? E trabalhar dentro disso. Porque a gente recebeu contadores aqui, e eu falo o seguinte, o contador, se ele tiver essa visão estratégica, ele ganha muito dinheiro. Porque ele tem o ecossistema na mão dele. Entendeu? Ele tem o ecossistema na mão dele. Mas o que eu tenho visto? Tem cliente, tem contador. E tem cliente que se ele não abrir o olho com o contador, que ele está hoje, o contador quebra o cliente. Exatamente. Eu falo muito, falo assim, olha, a minha parceria com o contador seria isso, entendeu? Te ensinar, por quê? Preparei um contador A. Eu vou indicar todo mundo que chegar lá na clínica, você já tem contador, ó, esse contador aqui vai resolver todo o seu problema nisso. Você entendeu por quê? Aí você fala, você tem parceria com o contador mesmo? Nenhum. Literalmente eu não tenho nenhum. Eu vou te apresentar. Você entendeu? Não temos, e eu acredito que se a gente, né, fazer essa parceria, o nível de conscientização e ganho também vai ser para ambos, né? É o nível de conscientização. Porque eu ganho o cliente dele, ele ganha o meu cliente. Você trabalha dentro da base, né? E quando tem uma necessidade, eu ligo para o próprio contador. Então, assim, quem eu faço consultoria, a gente já trata direto com o contador. Porque chegou uma situação aqui, eu envio o e-social. O e-social do cara tá dando errado. Contador fez a admissão do cara errado. Aí, a clínica que descobriu. Mas você acha que toda clínica descobre isso? Não. Entendeu? Então, aí fica o contador empurra para a clínica empurra o contador, e esse empurra eu não gosto. Dados, ele só vai na matrícula e pega ali, quando vai ver, se deixar mais para frente, o trabalho que não dá. Para ele, o contador, né? Assim como eu tenho um contador, cliente que me liga e fala assim, minha filha, um contador falou para mim que eu tenho que fazer um negócio aí, um PMO, né? Às vezes nem fala, não, um PMO, não sei o que, eu não sei nada de que é isso, o que é isso?
Aí eu explico para ele. O contador não soube dizer para ele o que era que ele tinha que fazer. Liga para a clínica X que eles vão te explicar. Entendeu? Então, Uhum. gente, odontologia. Pensa a rede mais desprovida disso, dessa informação. Todos as clínicas de odontologias que foram indicadas para nós, foi a mesma situação. Meu contador falou que eu tenho que fazer um negócio aí, que eu não sei o que que é, e eu não entendi nada, e aí manda pra gente lá, e aí a Ó, gente vai e esclarece para eu ele. tava no cliente em Belém. Inclusive, semana que vem eu vou estar nele de novo. Aí ele falou que o contador falou que ele tem hoje na CLT 12, fora, né, terceirizados. Então tem mais terceirizados que CLT. Aí ele falou que ele tinha que ter um técnico de segurança interno Depende. por causa da social. Nada a Assim, ver. aí ele vai ter um custo grande. O que o técnico de segurança vai fazer aqui? Não, é por causa da social. Não, não. Aí eu falou para ele, não. Né, como a gente tem um conhecimento, não, você não precisa de interno. Você precisa ter uma clínica que faça isso, isso e isso para você, Hum. aqui em E me Belém. perdoa os contadores, senhores. Não é que a gente está falando mal do contador, ao contrário, né? Estamos falando que eles precisariam um pouquinho mais, né, de abertura, porque eles não são tão Não abertos, são, para não poder são. entender melhor disso. E Com o que você medo de falou, perder, né? Às vezes, o seu medo de perder, às vezes é maior que sua vontade de ganhar. E acaba que você trava tudo para você e para outros, né? né? E às vezes, até, pronto, até uma dúvida que você abriu agora esse leque, quanto que eu preciso de um tech segurança? A própria legislação, ela fala que o tech segurança é por grau de risco da empresa. Então, hoje, um grau de risco aí de 3, que seria a construção civil, seria, pela norma, seria a partir de 50 funcionários. Porque o tech segurança, eles confundem, né? O que, que o tech segurança vai fazer? Né? Então, o tech segurança, ele vai gerir aquela situação. Na minha concepção, ainda é muito, 50 funcionários para um tech segurança. Porque você imagina uma empresa esperar contratar 50 funcionários para ele ter um tech segurança. Enquanto isso, uma obra, por exemplo, está rodando. E aí? E o ASO? E o atestado? E o PGR do Quem cara? vai Quem que está controlar? cuidando, Às vezes né? é o RH, né? O RH, exatamente. Então, nesse caso, aí a gente fala, não, contrata, como eu te falei, uma consultoria que Você. vai uma vez por semana, Hum, que vai, aí depois aumenta a cada 15 dias, depois uma vez por mês, chegou nos 50 funcionários, aí contrata um full. Porque o técnico de segurança ele não sabe enviar social, não. Você vai ter que ensinar ele a fazer isso. É um processo, entendeu? Ainda uhum. mais ele acha que o técnico de segurança tem que enviar. Aí a empresa tem que Não, ele tem que treinar, ter o tem que ter um sistema, tem que ter sistema, tudo, não exatamente. é só. Tem empresa que o técnico de segurança hoje faz o envio? Tem, mas antes, por detrás disso tudo, ele foi treinado, ele recebeu uns treinamentos de dá até 30 dias, entendeu? Porque um erro num envio de social pode causar aí Atrapalha 30 mil tudo. reais de multa numa cabeça, como diz o outro, entendeu? Por Uhum. pessoa. Aí vamos lá, e trazer aqui para. Vamos dar continuidade à NR1. Sim. Então nós falamos aí do AEP, falamos aí depois do plano, aí vem essa implementação. Após essa implementação, realmente desse planejamento, onde você vai ver se precisa de um psicólogo, ou se realmente é um programa de palestras e treinamentos temáticos, motivacionais ou inteligência emocional. Aí como que é a manutenção disso? Como que é essa permanência disso? Como que se trata? Como que trabalha? Como que é a questão das documentações? Então, você fala um manter, né? E Nós beleza, fizemos é igual eu tudo. fiz, igual eu fiz. Ah, você vai lá, faz esse diagnóstico. Baseado no diagnóstico, você faz o plano O de plano de ação. ação, Agora nós agora vamos vamos implementar fazer e essas continuidades. executar e manter, né? Isso, exato. Então, para manter, vai ser de duas uma. Ou ele mantém a minha consultoria e a gente mantém para ele, nós vamos fazendo. Então, vai ter dentro do cronograma datas, horários, dias que vai acontecer essas situações e a gente automaticamente vai vendo resultados. E isso vai ser uma coisa rotineira, entendeu? Se não, ele fala, não, só Esse é um até trabalho que esse ele é um tem que ser trabalho permanente, e né? permanente. Vanessa, tá bom, você implementou, deixou tudo pronto para mim, é igual a bola, coloquei a mesa, agora nós vamos almoçar, né? Tipo isso. Uhum. Então, agora, a partir daqui, o meu pessoal se vira. Aí vai ser uma coisa interna da empresa. Entendi, É ela que entendi. vai definir como que ela vai fazer para manter isso. Aí, o trabalho do psicólogo, ele é pontual, caso tenha esses problemas que é identificado ali, de
vamos colocar cunho emocional, ele é pontual para isso, ou ele é uma continuidade também que a empresa tem que fazer Vai, dentro de... vai ser, desculpa te interromper, vai Não. ser conforme a necessidade. Ele fez, Uhum. a gente definiu, ou melhor, esse funcionário aqui, ele precisa passar pela psicóloga. Aí ele passou pela psicóloga. Ela deu um diagnóstico ali para ele que pronto, era só uma coisinha que ele vai resolver. Não, esse daqui precisa de 5 sessões. Esse aqui vai precisar de E a empresa que acompanhamento. custeia. Então, aí vai ser a polêmica, né? Hum. Porque vai ter empresa que pode custear e pode ser que não. Porque Ela vai dependendo custear da dependendo do situação. CID ali, Exatamente. se é ocupacional, se é, Exatamente. se é, foi causado pelo ambiente ou se ele já tem Se ele isso. já, né? Por exemplo, a pessoa Que tem top, que lá top. Porque, desculpa, pode... transtorno de ansiedade. Aí Uhum. a psicóloga vai passar 5 sessões. Olha, a ansiedade dele é baseada nisso. Aí, como é que a empresa vai fazer? Vai definir. Se a empresa paga 50%, se o funcionário paga. O que que nós, a Danjumed, estamos fazendo? Nós criamos um pacote onde vai ser preço acessível. Uma sessão hoje de um psicólogo é R$ 350, 500, 800, depende, né? Uhum. Nosso pacote hoje são 4 sessões, R$ 500. Preço Diferente. popular, né? Para quem não tem plano de saúde, para quem não tem, né, um salário Uhum. elevado. Essas 5 sessões pode ser custeadas às vezes pela empresa, tem empresa que já está pagando, e se precisar mais de 5 é por conta do funcionário, tá? Já tem Então tudo isso vai pré-definido. ser É um programa, por isso que é um programa. Porque exatamente. quando você tem ali, você já tem alinhamento de expectativa, você já tem ali ó, o que é, o que não é, preto É, no branco. exatamente. Então, para ele, pelo menos, começar o tratamento dele, né? Porque eu fui precisar de uma sessão lá para minha filha, 500 conto. Né? Então eu falei, gente, como que às vezes eu sei que hoje o salário mínimo, quem ganha um salário mínimo e precisa, como é que ele vai fazer? Ele não vai fazer, né? Uhum. E no caso de algumas situações que parece que não, mas por exemplo, o cara que trabalha num local com ruído acima do decibéis, constantemente, ele tem uma possibilidade de ter até esquizofrenia. Entendeu? Então, isso pode ser tratado antecipadamente, Preventivo. reduzindo a jornada de trabalho, um protetor auricular mais eficaz. Se a jornada dele é de 8 horas, vamos dividir 3 horas para um, 3 para. E assim, tem uma forma de se resolver, Ser entendeu? preventivo, Só né? que depende de toda essa análise. E assim, é muito importante isso, sabe? E assim, muitas das vezes eu estou dentro da empresa e ali alguns líderes falam para mim, o Clésio, poxa, eu preciso substituir esse funcionário aqui, é muito devagar ou muito lento. Ou eu notei que esse funcionário aqui diminuiu a produtividade. Aí eu tenho o olhar do ser humano, porque atrás de todo comportamento tem ali pensamentos, sentimentos e as programações, e essas programações vêm de uma cultura ali familiar. Então, muitas das vezes, eu falo assim, não julga a pessoa até antes de você conhecer a história dessa pessoa. Aí, o que você está falando? Eu falo muito o seguinte, ó, o líder precisa conhecer a história do seu colaborador. O Sim. que é conhecer a história do colaborador? Então, eu falo, o líder que dá direcionamento. Então, direção é o seguinte, visão do futuro. Porém, tem cada colaborador que vai trabalhar com você que o sonho dele, ele só quer pagar conta e Ah, boleto. Aí você vai ter que entender a história dele para implementar uma visão de futuro para ele ter essa visão de crescimento, do autodesenvolvimento e desse trabalho. Mas o que você está falando comigo? Porque quando você já tem a liderança, quando ela já tem isso como praxe, de poder desenvolver as pessoas, ela começa a identificar isso aí. Ó. O que é identificar? Se a pessoa é devagar, não é que ela é devagar, é porque talvez ela só é analítica, o perfil dela, ela tem mais conformidade, ela respeita o passo a passo. Então, na hora que você for delegar para ela, você não pode só delegar ou falar, você tem que explicar passo a passo. Porque da maneira que você falar, essa pessoa se sentir ofendida, Uhum. aí agora eu vou ter esse diagnóstico aqui agora, baseado na minha, né? Não É é isso? sobre isso. Aí, só que agora, quando o líder ele entende isso, quando a empresa entende disso, as pessoas certas, no lugar certo, o líder entende poder trabalhar e ter essa conversa, esse PDI, são programas de feedback que a gente vai implementando como programas realmente para não chegar nisso aí.
para não chegar nessa doença ocupacional, porque está muito latente, muito comum o síndrome do burnout, né? Que nada mais é que é devido a esse esgotamento do ambiente de trabalho. Por quê? O ambiente, às vezes, produtivo, tem uma pressão, o ambiente, igual eu falei, sistema de vendas tem uma pressão, a obra, querendo ou não, também tem prazo, é isso e aquilo, tem ali, por si só, a pressão do trabalho e da atividade. Agora, como que aí agora eu vejo, né, com esse programa que tem se implementado, aquilo que já era para estar fazendo, aquilo que a gente tentava vender antecipadamente, né? Preventivamente, para que as empresas pudessem levar isso para lá. Mas agora existe essas exigências e essa adaptação agora, né, Vanessa? Exatamente. Porque, igual você tá falando, olha, às vezes o cara diminui a produtividade dele e o problema não é nem na empresa, é lá na casa dele. Só que a gente não sabe, né? Porque ele, às vezes, não tem essa abertura. E se a empresa começar a criar essa roda de conversa semanalmente? Aí ela vai se Entendeu? sentir Eles ali vão confortável para poder falar isso. Não dentro só confortável, mas se o problema é mais fora, seguro. mas se o problema é fora e tá impactando dentro, ele vai encontrar ajuda. Exatamente. Aí eu tenho uma frase que vai fazer muito sentido agora e eu sempre repito ela. A empresa, o líder, o empresário pode escolher colocar um nome no currículo desse colaborador ou na história dele, ou na biografia dele. Como? Porque uma vez que é só um trabalho, ela vai colocar só no currículo. Mas uma vez que esse colaborador está dentro dessa empresa, essa empresa se preocupa com a ergonomia dela, sapato legal, confortável, aí técnica do Pomodoro. O que é técnica do Pomodoro? Que é a produtividade. Ó, de 20 em 25, você trabalha aí 2 horas, mas você vai parar de 20 em 25 minutos, vai ter uma pausa de 25 minutos. É a técnica Pomodoro. Tem empresas que tem ginástica laboral. Que é o que ali a pessoa vai esticar, a pessoa não tem atividade física fora, mas ali ela vai fazer aquela atividade laboral. E tem muitas pessoas que não gostam. A empresa dá isso que negócio chato. Não querem, mas não sabe qual é o benefício que é ali transmitido ali. Ali, aí você vai o quê? Agregando esse valor. A empresa que tem conforto do trabalhador. Aí tem os puffs ali, que tem ali água gelada, basicão, água gelada. Então, o que vai acontecendo? São mecanismos de senso de pertencimento. Aí eu volto a dizer, as pessoas elas querem pertencer a algo. Sim, com Né? certeza. Elas querem não só vestir a camisa, mas elas querem estar dentro daquilo ali. E pessoas têm prazer de andar de uniforme para baixo para cima. Só para falar que eu trabalho naquela empresa, então se sente confortável naquela empresa. Então, nada mais que agora é uma oportunidade. Eu vejo como uma oportunidade para as empresas gerar esses impactos, não só na vida, mas dentro da sociedade. Com certeza. Esse é o nosso. É a frase que a gente está usando, né? Senhores empregadores. Não é mais uma norma, não é mais uma obrigatoriedade, não é mais um custo. É o contrário de tudo isso. E quando trabalha-se dentro de tudo isso, Vanessa, constrói, né, algo que consolida, diminui lá depois o FAP. Aí que tá. Se o contador comunicasse que quanto mais ele tem, né, o acidente, só que quando é que ele vai ver? Só quando acontece. E não só isso, ele vai ver no outro ano que aumentou a taxa dele. Aí vai ver, não, só que aí é corretivo? Não tem como mais corrigir. Não, depois que foi, já só que ele não sabia aqui. Não é que não sabia, não tem esse nível de conscientização. Agora, o contador sabe disso. Que é ele que vai ver todo ano lá. Então, o contador, quando ele também tem essa parceria com a medicina de segurança que gera essas comunicações entre si, tem muita coisa boa que pode ser ofertado, pode ser oferecido, e tem muita coisa boa que o empresário já paga, ele só paga, mas ele não cobra. Ele não cobra. Exatamente. E ele paga e nem tem, né? Também. Então, paga e nem tem. Porque ele, às vezes ele vai assim, vai cobrar o quê? Né? Às vezes nem ele sabe o que ele vai cobrar, ele só sabe que disseram que ele tem que pagar, é igual os que chegam lá. Só disseram que eu tenho que fazer um programa de gerenciamento de risco aí, mas é o que isso? É só mais um papel? Isso. Se você engavetar, vai ser só mais um papel. Eu lembro que eu já fiz parte da CIPA e assim, a gente tinha a obrigação de fazer o gerenciamento de risco ergonômico setorial.
Então tinha as corzinhas, né? Que você tinha Uhum. que colocar a legendinha lá, as É, que corzinhas. chama mapa de O risco, né? mapa de risco. E agora, agora sua consultoria aqui para mim entender mais sobre isso. Agora, essas análises, né, do todo agora, é essa aqui a auditoria que se fazia mais implementada juntamente com isso aí? Sim, porque sabia-se que tinha que ter lá, né? Uhum. Até as coisinhas, né? Já tinha Vermelha, lá as verde, corzinhas, né? exato. Tá Ah, essa vendo que eu área aqui, também, né? As essa áreas. área aqui é a área de risco maior, essa aqui é o atenção, essa aqui tá de Isso, boa, não é isso? isso. Ela vai continuar existindo, só que agora eu vou trabalhar na onde está um risco maior, no vermelho. Eu tenho que tirar o vermelho para pelo menos deixar no amarelo. Então, o mapa de risco ele vai me direcionar nesse sentido, Uhum. aonde é que está a maior dor. Entendeu? Aonde que o meu setor mais falta, aonde que eu tenho mais acidente, aonde que tem mais briga, né? Uhum. Call center, você imagina, aquele tanto de mulher, aquele tanto de homem, Entender, né? entendeu? Então, Uhum. assim, qual o horário que tem mais confusão? Aí a gente vai tratar lá naquele ponto. Tá Uhum. vendo o vermelhinho aqui pro amarelo? É um sinal de trânsito mesmo. Legal. Vanessa, eu tenho muito empresa e muitas pessoas que reclamam da forma que o líder fala, que para ele, Vanessa, eu sempre uso isso aqui, eu vou usar com você. Que número é esse aqui? Depende da posição que você tiver, um 6 ou um É 9. 6 ou 9. Então, baseado na sua visão, é 6 ou é 9. Tem muitos líderes que falam, Clésio, eu não falei dessa vez com tom ignorante. Aí eu faço esse desenho para ele. É 6 ou 9. Aí eu brinco, a gente tem de 3 a 4 pontos cegos. Tem coisas que você acha que está abafando, mas você só está operando no seu ponto cego, que você tem que ter pessoas do outro lado que vai te falar a verdade nua e crua para você ter essa observação. Dito tudo isso que a gente falou, nós falamos muito de risco ergonômico, ocupacionais, nós falamos muito desse risco, né, psicossocial que vem através, né, do ambiente, e esse ambiente tem pessoas, e essas pessoas elas têm maneiras de falar, maneiras de cobrar, maneiras, né, de gerar pressão. Como que essas empresas podem ser preventivas dentro disso? Na maneira do líder falar, na maneira do supervisor falar. Como que isso vai impactar dentro dessa norma agora? Contratando o Clécio para fazer as palestras lá Ah, dentro. esse aí, por líder, o pessoal, isso aqui não foi combinado, não, Tá tá? vendo? Mas é porque às vezes está faltando é só isso, entendeu? É um tratamento diferenciado, ou como tratar. Porque às vezes, como você falou, o líder, ele não nasceu líder, né? Às Não, vezes ele não. começou lá E igual nem a foi mim, preparado para nem ser, foi né? preparado Mas para ele é ser. cobrado. Ele é cobrado. Então, às vezes a gente fica cobrando o funcionário abaixo do líder, mas a gente tem que trabalhar é o líder. E aí o líder é uma implementação no plano de ação, entendeu? Treinamentos para os líderes a cada 30 X dias, tempo. entendeu? Uhum. Às vezes você começa com 30 e vai diminuindo, porque a mentalidade das pessoas hoje, elas realmente estão adoecidas por conta de várias situações. E aí ainda culpam o Covid, né? Por conta disso eu não Sim, era a assim, eu Covid era só assada. veio, né, ali É, trazer muita coisa à tona, então, né? por exemplo, quando eu saí do canteiro de obra para a cadeira de empreendedor, como você fala, automaticamente eu tive que mudar a minha mentalidade. Só que eu trabalhei sozinha nisso. Por quê? Como que eu falo com um operário numa produção onde ele pode se acidentar e morrer? E como que eu falo com um empresário? Eu tenho que Tive que saber. O mudar líder é a mesma totalmente. coisa. Só que as pessoas são assim, ó. A história lá voltando à história da perseguição. Então, às vezes, você tá num mau dia, falou de uma forma e aquela pessoa internalizou. Então, toda vez que você for falar com ela vai estar achando que você está falando com ela, entendeu? Agressivamente. E nem é. É porque você. Por isso que eu falei lá no início, que eu tenho, às vezes, que tratar o funcionário primeiro. Porque ele traz para Uhum. ele uma coisa que foi momentânea. E aí, pronto, a partir de agora estão me perseguindo. E não é isso. Entendeu? Por isso que tem a história assim, dessa vez eu não falei agressivamente. Naquele momento eu até falei. E é a questão do pedido de desculpa, ele é muito importante, né? Ontem aconteceu isso, né? Eu estava assim, mas é porque eu fui cobrada assim, infelizmente. Queria pedir desculpa por aquilo ali, porque foi momentâneo. Então, até isso vai fazer o relacionamento melhorar. Isso. Aí, porque eu já vi líderes ou gestores cobrando do líder, ó,
eu preciso que você melhore da maneira que você fala, senão você vai gerar multa para nós agora nessa NR1 aí. Como que é, qual é a dor que essa empresa ela tem, qual é as probabilidades que essa empresa tem, se isso realmente se caracterizar. Tem uma Hum, fiscalização, tem lá uma pesquisa, onde esse funcionário levou essa empresa lá, Pra justiça, né, né? para a justiça. Hoje a gente tem muitas essas rescisões indiretas, né? E realmente isso. E acontece. Tem muitos líderes que é líderes Uhum, tóxicos, realmente, tem sim. muitos. Então, E realmente, essa verdade agora, como que é? Se ele não fizer isso, se o funcionário realmente se sentir lesado por isso, se lá eu tenho uma doença ocupacional dentro disso, gerou CID, teve afastamento disso, o que que isso possa impactar lá posteriormente para essa empresa? então, é muito relativo porque é igual o assédio moral. Não é? O assédio moral, É ele uma não é interpretação ali, né? interpretação, como que foi feito, se é constante, porque até caracterizar o assédio, porque as pessoas acham que assédio moral é esse aqui, Uma hoje eu fala. uma fala, não é. São caracterizações comprovadamente seguidas, é a mesma forma, entendeu? Então, o termo da perseguição, você vai ter que fazer o funcionário, até o próprio juiz lá vai fazer o cara responder. Como foi essa perseguição? Quantas vezes aconteceu? Eu estou falando no papel de juiz aqui, mas eu Uhum. estou Não, assim, só interpretando no sentido caracterizando. de, para caracterizar, ele vai ter que provar isso, entendeu? É óbvio, como eu estou te falando, pessoas vão vir, são 5 funcionários, só um relata isso. Já descaracterizou, né? Uhum. Porque dos 5, só um. Tá bom, então se é só um, vamos lá. Quantas vezes aconteceu? Quantas vezes não foi? E essas coisas. Impactar, pode impactar, sim, é óbvio, né? Porque a empresa pode correr um processo aí dizendo que ele tem maus tratos. E a empresa vai ter que comprovar isso. Porque para a gente realmente trazer isso em conscientização, né? Porque são desdobramentos, e esses desdobramentos vai trazer um impacto muito Muito negativo dentro da negativo. empresa, né? E que eles implementando todos esses programas, implementando todas essas Vai mudar. atividades, não só vai mudar essa na ausência de passivos trabalhistas em si, mas o clima, mudando o clima, melhora a cultura, melhorando a cultura, melhora o ambiente, melhora os resultados, melhora a produtividade, melhora o resultado e melhora a caixa, né? Financeiramente, Financeiramente, que exatamente. legal. Mas é bem isso. Então, se o empregador identificou, né, que está tendo muita, tem a caixinha de sugestão. Como que eu vou saber se o seu líder está te tratando mal? Caixinha de sugestão. Lá, ó, Simples molezinha ali que ele pode pronto. colocar lá no lugar da empresa. Exatamente. Aí essa caixa de sugestão, alguém vai lá toda semana recolher. Eu fiz isso na obra também, né? Porque tinha muitas reclamações que o encarregado tá me. Tá Ah, o meio- encarregado colocou para mim 10 sacos de cimento e para o outro só 3. Essas coisas existem até em esse carteira de fico obra, aí. tá? Então, a caixinha de sugestão é para ele dizer lá. Então, o almoço. Como é que tá? O almoço tá vindo muito ruim. Ó, trocava a moça do almoço. A caixa de sugestão vai me fazer. O líder tal tá precisando ser ajustado. Vamos mandar ele para a sala de treinamento. Vamos mandar lá pro Clécio. Entendeu? Tipo isso. Isso. Vai minimizar. Agora vai ter, como você falou, muitos líderes que são cabeça dura, é do meu jeito, se não for, aí, infelizmente, ele vai precisar ser cortado do quadro, Vai ser porque promovido ao senão, mercado a de mercado de trabalho. trabalho, por quê? O empregador não vai começar uma ação, segunda ação, terceira ação, pelo mesmo motivo. Na segunda ação, ele já tem que tomar atitude, né? Porque Uhum. foi o mesmo líder. Então, é É, isso aí. mas na prática acontece muito. Acontece demais. Acontece muito. Vanessa, qual seria a pergunta aqui necessária, plausível? Que eu deveria ter perguntado, que é legal o pessoal saber sobre a NR1, que ainda não te fiz, ou que seria legal? Ou você acha que a gente trouxe aí assuntos relevantes para que eles possam realmente não só levantar essa conscientização, mas trabalhar com essa aplicação? O que que você acha? Tem mais alguma coisa relevante que a gente não falou aqui ainda que eles precisam saber? Então, a NR1, como eu falei anteriormente, ela é uma porta de entrada. Então, acho que tudo que a gente falou aqui foi muito pertinente, sim. É óbvio que dúvidas e outras situações vão surgindo. Uhum. E mais ainda, a NR1 ela não é um bicho de sete cabeças. Ela só precisa ser trabalhada dentro dos ambientes de trabalho.
né? E se você ainda não conhece, né? Entra no nosso Instagram lá, chama a gente, que a gente Qualquer, faz pode uma, falar. @DanjoMed, marca uma reunião, a gente vai sem custo nenhum conhecer a sua empresa e dar todas as diretrizes. Senhoras e senhores, essa foi a Vanessa que esteve aqui conosco prontamente. Acho que foi muito legal, né? Primeiramente, a gente fala muito técnico, né, Léo? Primeiramente, no podcast, o assunto muito. O assunto na verdade, é técnico, né? A função da medicina é um assunto técnico, mas é um assunto assim que está em voga. Muitas pessoas não sabem dessa obrigatoriedade e dessas oportunidades também pode ser gerado. Nós falamos de muitas oportunidades aqui para o contador, até para o seu concorrente, você já deu até dica, né? Mas aí, e por parceria se pode acontecer, e por ações simples que as empresas podem trabalhar e trabalhar essa implementação. E quem antecipa o governo? O brasileiro, ele tem mania, né? De deixar tudo para a última hora. Então, igual você falou, ela não foi revogada, a ANR. Então, é o prazo de fiscalização que foi revogado. E que aí, então, existe esse prazo aí de adaptação. Isso. Né, que as pessoas, e esse prazo de adaptação e também da implementação. Né, que você, como empresário, precisa implementar, aí você RH que tiver dúvida aí, procura da Jumed, tenho certeza que a Vanessa vai te atender prontamente, e também participar mais de rodas, igual a essa, tirando dúvida e tudo. A Vanessa, semana passada, não foi esse mês mesmo, Foi fez dia a 10. palestra que levantou esse nível de conscientização, então vai ter muitas aí pessoas falando desse nível de conscientização, mas a Vanessa já tem uma experiência de campo e tudo, e possa poder te ajudar. O link do Danjomed vai estar logo aqui na descrição. Vanessa, se você pudesse falar aí uma frase, o microfone do mundo todo aí está virado para você, só te escutando, sinta-se à vontade agora para você, né, falar algo muito importante, aquilo que vem aí no seu coração, na sua mente nesse momento aqui, para a gente trabalhar no encerramento agora desse podcast. Então, senhores empresários, o nosso convite hoje é conhecer mais da segurança do trabalho, da medicina do trabalho, por que que você precisa de um programa de gerenciamento de risco, por que que você precisa de um programa de controle médico ocupacional. Todo esse conjunto de coisas vai minimizar os teus custos, vai minimizar teu absenteísmo, vai minimizar o acidente de trabalho, mas procura uma empresa que realmente possa te atender conforme a legislação, conforme a norma, e não mais preço. Infelizmente, o cliente está indo buscar um preço, ele paga mais barato, mas ele não recebe o que de fato ele teria que receber e não futuramente ter uma possível, né, causa trabalhista ou um possível acidente de trabalho na empresa dele. Nós estamos aqui abertos para poder, da melhor forma, te ajudar a entender o porquê que a segurança do trabalho é tão importante na sua empresa, tanto quanto o teu caixa. Porque o teu caixa vai ser resultado de uma saúde antecipada do teu funcionário, de uma prevenção trabalhista, tudo isso vai impactar lá no seu caixa. Senhoras e senhores, olha só, aproveitando também aqui, embora eu não falei no meio aqui dos podcasts aqui, mas eu quero te fazer um convite. Sim, nós hoje trabalhamos dentro da CTS Treinamentos, nós trabalhamos hoje focado no desenvolvimento de liderança. Não só um programa em si de desenvolvimento de liderança, mas nós queremos formar líderes estratégicos que desenvolvem pessoas, que entendem dos processos e análise de dados. Para isso, nós temos hoje uma imersão liderança estratégica 10x. Qual é a proposta? De você enviar líderes, né, para que ele possa ter uma mentalidade, essa visão estratégica realmente de negócio. Essa imersão ela vai acontecer presencialmente em Brasília no dia 12 de julho. No próximo mês estaremos ali o dia inteiro, né? Vai ser um dia de atividade práticas, visões realmente, ferramentas. Além de Clésio, nós teremos ali outros convidados e palestrantes que vai trazer vivências sobre liderança. Então, nós vamos mergulhar sobre liderança e gestão, uma visão realmente focada em negócios e focada em negócios através de pessoas. Então, nós vamos ali trazer insights, ferramentas para que o líder ele possa entender de pessoas. 100% dos colaboradores são pessoas, 100% dos clientes são pessoas. Então, nossa missão hoje, Vanessa, é levar esse entendimento para empresários e líderes do entendimento de pessoas.
né, de entender de perfil de pessoas e como lidar com as pessoas. Não é que lidar com pessoas é difícil, é porque ainda você não tem a ferramenta certa e necessária para você entender que as pessoas elas são diferentes uma da outra, tem perfil uma diferente da outra e como que eu vou lidar com essas pessoas que são diferentes uma da outra. Porque muitas das vezes eu escuto empresários falar o seguinte, poxa, não é possível, eu trato todo mundo igual. É aí que está o erro. Como tratar todo mundo igual enquanto todo mundo é diferente? Mas está tudo bem, é porque muitas das vezes os líderes hoje que nós temos são líderes que foram promovidos, mas não foram treinados para a cadeira de assumir a liderança, mas que eles são cobrados como líderes. Então, pensando nisso mesmo, é por isso que nós estamos aí trabalhando para a gente crescer através dessas imersões, desses treinamentos, e esse convite é para você. Para você que quer saber mais, o link também vai estar aqui na descrição, né, desse episódio. Também você pode ter mais conteúdos e mais detalhes no meu Instagram @clesiteodoro.oficial. Então fica aqui esse meu convite para você. Você que também aí, como a Vanessa trouxe aqui, que quer implementar um programa de treinamento de equipe, palestras e também para a sua liderança e da sua gestão, conte conosco. Hoje nós temos tudo aquilo que você precisa relacionado à capacitação da sua equipe e de líderes. Tudo, Clésio. Tudo. Porque nós somos especialistas dentro dessa formação de homens e mulheres que eles possam não só gerar maiores e melhores resultados, mas também que eles possam gerar impacto dentro da sociedade. Então nós fazemos isso da CTS Treinamentos. Vanessa, quero te agradecer você ter estado aqui conosco. Espero que possa ter feito sentido para você também, né? E a gente poder compartilhar esse poucos insights, né, informações relevantes para os nossos aqui seguidores, as pessoas que vão acompanhar, as pessoas que vão assistir aleatório aqui dentro do YouTube e depois desses cortes aqui. Gratidão. Eu que agradeço, foi uma grande oportunidade, né, de poder inclusive mostrar meu trabalho e te agradecer realmente, né, que a nossa parceria aí continue forte, porque nós vamos precisar desses treinamentos quando a gente for implementar os planos de ação do nosso cliente. Conte conosco. Senhoras e senhores, obrigado. Léo está aqui nos bastidores, dentro aqui do canal Notas TV. Tem mais outros, né, programas que você possa aí também mergulhar, destrinchar e aprender, porque tem uns logos aqui que eu trouxe dentro do Lidera Mais Podcast, que é aqui nós crescemos juntos. E é por isso que nós trouxemos esse episódio, esse podcast, porque nós queremos que você possa liderar mais. Então, um grande abraço, até o próximo episódio, pessoal. Tchau, tchau.